Perceba bem. A gente está aqui comentar esse caso, né? Muito complicado, essa covardia no RJ. Minha cidade fica um pouco perplexo com a maldade humana, não é isso? A gente fica assustado com a maldade humana, complicado. Perceba bem, né? E o prof vem aqui comentar o aspecto jurídico da coisa. Bacana, boa noite, Zuki, legal, relaxando, né? Convida os amigos, isso aí, né? Bacana, adelante. Hoje, né? Passei aquela dica muito legal, né? Crime de fusão, não é isso? Crime de fusão, crime acessório, né? É isso aí. O que é um crime parasitário, não é isso? A gente jogou duro. Professor ex-marujo, Wilson Filho ex-marujo. Eu também fui marujo. EAMES 1989. Rapaz. Já joguei muito duro. A Fernanda aí. Fernanda sumida, jogando duro. Pois bem, pessoal. Fato triste, né, que ocorreu no Rio de Janeiro. Perceba bem, eu vou comentar o fato com os dados que eu tenho, né? Que eu acho que são os dados também que vocês tomaram conhecimento em relação daquele fato que ocorreu no Rio. Perceba bem, segundo a informação que eu tenho, e vocês irão me ajudar, porque eu vou precisar de dados para fazer essa análise. Perceba que uma menina de 16 anos, né, me parece que ela foi dopada, e 33 pessoas, me parece que entre eles adolescentes também, praticaram diversos atos libidinosos, né? Inclusive a conjunção carnal, né? Conjunção carnal também é um ato libidinoso. Perceba bem como se comporta o delegado de polícia em fase de uma investigação envolvendo este fato. Fato ocorreu, né? Fato chega na delegacia de polícia. Perceba que essa vítima, ela não, né, pelo que deu para se perceber, essa vítima ela não poderia oferecer uma resistência. Veja que essa vítima, né, primeiro aspecto, veja que ela se encontrava numa situação de vulnerabilidade. Não é isso? Bem, o artigo 214 tratava lá, né, do atentado violento ao pudor. Perceba bem que o atentado violento ao pudor, né, a conduta passou lá para o 213, não é isso? Veja que agora atentado violento ao pudor é considerado estupro, não é isso? Bacana. E veja que não ocorreu, né, a abolício, porque se a conduta continuou criminosa, apenas você observa a revogação formal e não a revogação substancial. Perceba, então continua sendo crime, né? A conduta continua sendo criminalizada, agora com o nome iuris de estupro. Bacana? Veja que atos libidinosos, né? Tanto a conjunção carnal como outros atos libidinosos, hoje constitui, não é isso? Constranger alguém a praticar esses atos libidinosos, ou a conjunção carnal também, que é um ato libidinoso, perceba bem que constitui o crime de estupro previsto no 214. Legal? Bacana? Pois bem, perceba que o 217A tem a seguinte redação. Perceba, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Bem, o caput se refere
ao menor de 14 anos. Legal? Bacana? Pois bem, se equipara, né? Veja bem que aqui o parágrafo primeiro diz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput, né? Ter conjunção carnal, praticar ato libidinoso, não é isso? Com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Perceba que o 217A, né, ele trata aqui da vulnerabilidade. Bacana? Bem, analisando o caso concreto, perceba que eu tenho uma primeira situação clara. Aquela menina ela se encontrava na situação de vulnerável. Bacana? Por quê? Veja que ela não poderia externar uma resistência, né? Ela estava numa situação de vulnerabilidade. Bem, um outro dado eu vou comentar depois. Perceba bem, se ela estava numa situação de vulnerabilidade, qual seria o tipo de ação? Perceba que o 225 diz o seguinte: nos crimes definidos no capítulo 1 e capítulo 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, a regra, né, é que o crime de estupro, a ação penal é pública condicionada à representação. Aí vem o parágrafo único, diz o seguinte: procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Bem, ela se encontra na situação de vulnerável. Tá. Perceba bem que ela tem, né? Me parece que a menina tem 16 anos. Legal? Bacana. Vamos supor que essa vítima, olha a suposição, vamos supor que essa vítima, né, tivesse aí, né? Vamos lá, vamos supor que essa vítima tivesse 20 anos. Troquei a idade da menina, coloquei a idade de 20 anos. Esse fato chegou na delegacia. Será que o delegado poderia instaurar um inquérito para apurar o fato? E aí eu chamo a sua atenção. Eu coloquei uma suposição, vamos supor, né, que essa menina tivesse aí 20 anos. Perceba bem que, segundo o STJ, o delegado não poderia instaurar inquérito. Segundo o STJ, o delegado não poderia instaurar um inquérito ao tomar conhecimento do fato. Por quê? Porque o STJ entende o seguinte, que quando a vulnerabilidade for transitória, a ação penal é pública condicionada à representação, perceba. Quando a vulnerabilidade é transitória, a ação penal é pública condicionada à representação, eis que o delegado tinha que esperar a menina voltar a si, não é isso? E ela manifestar a vontade. Eu estou colocando uma suposição. Qual suposição, professor? Vamos supor que a menina, né, tivesse aí 20 anos. Beleza? Tranquilo? Legal? Veja que a ação penal seria pública condicionada à representação. Bacana? Por quê? Porque aquela vulnerabilidade é transitória. De acordo com o STJ, aquela vulnerabilidade é transitória. Perceba. Diferente se ela, por exemplo, possuir uma deficiência mental. Né? Uma deficiência mental, não é isso? Veja que uma deficiência mental é caracterizada aí uma vulnerabilidade permanente. Bacana? Aí sim. Então, quando é que a ação penal pública será incondicionada? Quando eu tratar de vulnerabilidade. A ação penal pública será incondicionada quando a vulnerabilidade for permanente, STJ nesse sentido.
Se a menina foi dopada e ela, né, foi dopada no momento da ação, não é isso? E veja que depois ela voltou a si, eis que para instauração do procedimento há necessidade da representação da vítima. STJ nesse sentido. Legal? Eu estou colocando uma suposição de que a menina, né, tivesse aí 20 anos. Legal? Bacana? Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso porque ela tem 16 anos. Perceba que nesse caso, né, se ela tem 16 anos, perceba bem, e ela não consentiu para a ocorrência do fato, porque ela não consentiu, perceba que ela estava, né, vulnerável transitoriamente, perceba bem. A ação penal ali, né, veja que a ação penal ali é pública incondicionada. Incondicionada por quê? Porque é menor de 18 anos e ela não consentiu para o ato. Se ela não consentiu para o ato, você tem estupro. Legal? Bacana? Isso. Vai ser incondicionada, tá? Em face da idade de 16 anos. E não em face da vulnerabilidade. Por quê? Porque a vulnerabilidade era transitória e o STJ entende que vulnerabilidade transitória, a ação penal é pública condicionada à representação. Né? Deu para entender? Vamos se preocupar com a técnica. Né? Vamos se preocupar com a técnica, né? Estou aqui tratando de técnica. Bacana? Tá. Vamos supor que entre aqueles autores, né? Entre aqueles autores, eu não sei se todos eram menores, eu não sei como é a situação. Mas vamos supor ali que eu tenho maiores, né? Menores também. Os maiores, né? Irão responder ainda por corrupção, né? Crime lá de corrupção de menores. Bacana? Os maiores, além do estupro, irão responder pelo crime de corrupção de menores. Por que isso? Porque, perceba, né, praticou conduta criminosa, né, em concurso de pessoas com menor. Bacana? Legal? Veja que não há necessidade de que o menor já seja, não se verifica jurisprudência nesse sentido, não há necessidade de verificar se o menor já se encontrava corrompido. Bacana? Se ele praticou com o menor, inclusive fomenta a prática de delitos nesse sentido. Bacana? Além do estupro, vai responder pela corrupção de menores. Fica esperto, então, né? Pelo crime de corrupção de menores. Fica esperto, tá? Fica esperto. Bacana? Legal? Vamos ficar esperto. Bacana? Nesse tipo de vulnerabilidade, tá? Vamos ficar esperto nesse tipo de vulnerabilidade e no posicionamento do STJ. Bacana? Veja que se essa vítima, né, ela contasse aí com 20 anos, perceba que para instaurar o procedimento, o delegado iria necessitar da representação da vítima. Legal? Teria que ter a representação da vítima. Por quê? Porque trata-se de uma vulnerabilidade transitória. Bacana? Tranquilo? Legal? Então fica muito esperto numa questão de prova, né? O cara dá uma situação dessa, né? Aproveita esse fato que ocorreu no Rio, dá uma situação dessa, bacana, coloca a vítima com 20 anos, veja que a vulnerabilidade é transitória, o fato é apresentado ao delegado de polícia, aí vai perguntar qual a providência o delegado de polícia deve adotar. Aí você tem que citar corrente do STJ, né? E também citar a corrente também que entende que a lei não fala em vulnerabilidade ser transitória ou não. A lei fala vulnerabilidade, a lei não diferencia se a vulnerabilidade é transitória ou permanente. Quem criou essa divisão da vulnerabilidade ser transitória ou permanente, isso é coisa do STJ. Legal? Bacana? É por isso que você pega a doutrina, né? Você pega a doutrina fala vulnerável e dá o exemplo. Aquele cara, né, que coloca um pozinho na bebida da vítima, a vítima adormece, ele vai lá e se aproveita.
né? Olha aí, então, ó, estupro de vulnerável, então ação penal é pública incondicionada. O livro vem assim. Professor, eu vi assim, eu sei que você viu assim, né? Eu concordo também. É vulnerável, a lei não fala se é vulnerabilidade transitória ou não. E aí eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque numa questão de prova, você tem que demonstrar que você conhece o posicionamento do STJ. Você conhece o posicionamento do STJ. E você vai falar, olha, o delegado não pode instaurar o inquérito policial, né? Veja bem, porque ele depende de uma condição de procedibilidade. Ele depende de uma manifestação de vontade da vítima. A vítima tem que representar, né? Então perceba, muito embora ela se encontrava em situação de vulnerável, eis que para instaurar um inquérito, o delegado tem que questionar a vítima, você quer que se instaure um inquérito policial? STJ nesse sentido. Bacana? Então fica muito esperto nessa questão da vulnerabilidade transitória. Esse caso é um caso típico de vulnerabilidade transitória. Eu já fiz uma live em relação a essa discussão, né, da ação penal, da vulnerabilidade. Hoje eu estou aqui meio que relaxado, da vulnerabilidade ser transitória ou não. Então você fica esperto, né? Vulnerabilidade transitória para o STJ, a ação penal é pública condicionada à representação nesse sentido. Bacana? E aquele caso do Rio de Janeiro é um caso típico de vulnerabilidade transitória. Mas a ação penal ali só não vai ser condicionada mediante representação porque a vítima tem 16 anos. E se ela tem 16 anos, perceba, e ela não manifestou a vontade no ato, a ação penal pública é incondicionada. Incondicionada por quê? Porque ela é menor de 18. Joguei duro. Ela é menor de 18. Entenderam ou não? Legal? Bacana? Tranquilo. Eu respondo dentro do meu ritmo, né, irmão? Não estou dando aula particular aqui, né? Tem uns alunos que a grande questão é o seguinte, às vezes o professor está aqui, está quebrando galho, o aluno ele esquece, né, de ter uma sensibilidade. Aí ele faz colocações aí impertinentes, né? A gente vai respondendo, primeiro fecho aqui o raciocínio e escolho algumas perguntas para responder. Então o aluno ele tem que ser um pouco educado, né? Então não adianta ele, coloca aí que ele não responde. Eu respondo diversas perguntas, mas eu primeiro desenho e entro na pedra de toque. Eu não estou dando aula particular para ninguém, não é isso? A gente está aqui no esforço, a gente viu um caso, a gente traz aqui, tenta discutir com vocês, tenta ajudar vocês, mas respeita o professor. O professor é humilde, mas não é otário, não é isso? Vamos respeitar, né? Então vamos pegar leve, não é isso? Vamos ver aqui algumas perguntas para a gente responder, mas vai responder dentro do meu ritmo. Bacana, né? É isso. Vamos lá então. É humilde, mas não é otário. Tem que respeitar. Né? A gente vem aqui trazer uma informação, a gente desenha, é isso? Agora é difícil. Você está raciocinando aqui e está lendo para responder. Eu não consigo fazer isso. Né? Agora sim, expliquei, desenhei, você tem aí, agora eu vou ver aqui o que eu posso responder. Bacana? Vamos lá então. Né? Vamos lá. Não vou bloquear não, é só deixar o aluno raciocinar aí. Vamos lá. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Um cara... vamos concentrar nas perguntas. O pessoal não quer perguntar? Vamos lá. Deixa eu ver, explica muito bem, então. Vamos lá, então. Vamos ver as perguntas aqui. Quanto ao vídeo, respondem pelo ECA. O vídeo... Cadê? Não deu para pegar aqui. Sobre... A divulgação, né? A divulgação você ali tem imagens, né? Que colocam a menina numa situação de erotismo, né? Eu entendo que pode responder ainda lá no ECA, beleza? Tranquilo? Me explica outra vez a vulnerabilidade transitória, por favor. Olha, a colega quer saber a vulnerabilidade transitória. Tá vendo? A decisão do STJ que a colega não conhecia. Colega, quando é que eu tenho uma vulnerabilidade transitória? É aquela vulnerabilidade que é momentânea. Sabe, o cara colocou um pozinho, a pessoa adormeceu e foi lá e praticou o ato, beleza? E a pessoa volta a si. Não é igual um deficiente mental, que o cara não volta, entendeu não? Então se a pessoa volta a si,
tem que verificar ela nas condições, nas condições ideais, se ela deseja ou não, sabe, continuar com esse processo. Olha, você voltou a si, você foi vítima enquanto você tinha tomado alguma coisa e tal. Você quer esse processo? Ah, eu não quero nem mexer com isso. Beleza, não tem um processo. Não tem nenhum processo. Muito interessante, né, quando a gente aborda essa questão do estupro. Perceba que o estupro com resultado morte. Você sabia que o estupro com resultado morte, a ação penal é pública condicionada? Estupro com resultado morte, ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada, perceba bem. Professor, como é que pode ser ação penal pública condicionada se a vítima morreu? Sim. Mas aí os parentes, né, eles devem representar, sabia disso? Professor, está falando que se a vítima não tiver parente, o cara não responde. Mesmo tendo a morte? Atualmente sim, perceba. Você tem um estupro com resultado morte. Se a vítima não tem qualquer parente, para que venha lá representar, né? Veja, eu falo na questão lá da sucessão, né? Processual, perceba. Veja que o cara não é processado. Não é processado por quê? Porque no estupro com resultado morte, perceba, a ação penal pública condicionada. Não é incondicionada. Perceba bem, né? Isso é um caso muito interessante, que o cara pratica o estupro, matou a vítima e o delegado não pode lavrar o flagrante de ofício. Não pode. Não pode por quê? Porque depende de representação, mesmo tendo resultado morte. Perceba bem. Cai uma questão dessa na prova de Pernambuco e você coloca o delegado lavrando flagrante sem a condição de procedibilidade. Correu a morte, não interessa. Hoje você tem discussão em relação a isso. Tem uma ação da PGR, né, para considerar inconstitucional, tá certo? 225 lá, porque ele fala em ação penal pública condicionada à representação. Peraí. E no caso da morte da vítima? Essa questão está sendo questionada em sede de ADI, né, lá no STF. Bacana? Então fica esperto. Legal? Estupro com resultado morte, ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Tranquilo? Legal? Vamos ficar esperto aí. Vou voltar aqui para responder mais. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, porque o telefone já está aqui fervendo. Beleza? Espera aí, rapidinho eu volto. Vamos lá, galera. Voltei. Então, essa questão do estupro é muito interessante, né? Com resultado morte, tem essa questão que tem que ficar muito esperto, tá? Ação penal pública condicionada à representação. Quem está estudando forte está sabendo disso aí. Beleza? Se a vítima conhecido, não deu para ver. Tem que ter lá a sucessão, né? Ela falou um vizinho representar, acho que foi isso, né? Nesse caso, com a morte, a família, lá na sucessão, né? No artigo 31. Bacana? Perplexa com essa notícia da menina, né? Da menina, tem concurso de pessoas ali. E perceba bem, aquele estupro ali, ele é qualificado. O estupro lá é qualificado. Né? E aí? Pega aí teu código. É isso? É muito interessante, tá? Você está analisando o 214, tá? O 214. O 214 é muito interessante, você está verificando justamente no que se refere à ação penal. A ação penal e a questão também da qualificadora, beleza? Por que eu falo isso?
Porque perceba, concurso de pessoas qualifica estupro? Concurso de pessoas qualifica estupro? Não qualifica, né? Então vai ter que se analisar ali o caso concreto, né? Como é que se ocorreu? Aquela vítima ela tem que ir para o ML. Eu vi a foto, assim, foi uma covardia, assim, acho que totalmente, né? Os atos ali são atos repugnantes, beleza? Enfim, é claro que esse fato, né, vai ensejar uma comoção social, perceba, é um fato que deve fomentar, né, o direito penal simbólico, deve fomentar o direito penal simbólico. Qual o direito penal simbólico, professor? Aquele direito penal simbólico, o cara aumenta a pena, né, e não se resolve a situação, né? Considerar o crime de estupro hediondo, a lei já considerou. Bacana? Então tem que se verificar quais providências aí o legislativo vai tomar. Porque o legislativo com certeza vai tomar alguma providência nesse sentido aí. Ou vai aumentar a pena, alguma coisa nesse sentido. Dá tratamento gravoso, a lei de crimes hediondos já deu uma roupagem, né, de hediondeza ao crime de estupro. Legal? Perceba bem que o 213, parágrafo 1º, né, ele trata aqui, olha só o que fala o 213, parágrafo 1º. Se a conduta resulta a lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, aí a pena aqui é de reclusão de 8 a 12 anos. Bacana? Tá. De 8 a 12 anos. Perceba então, né? Aí aqui no parágrafo 2º ele fala, se da conduta resulta a morte, de 12 a 30 anos. Veja que eu não tenho aqui a qualificadora ligada a concurso de pessoas, né? Eu não tenho qualificadoras ligadas a concurso de pessoas. Então, o que pode ocorrer ao legislativo? É bem capaz do legislativo, perceba bem, eu estou aqui profetizando. Olha, vai sair uma lei em breve, qualificando o estupro quando praticado em concurso de pessoas. Corta para mim e fala Azuki Destruidor. Você quer ver? Você quer perceber isso? Vai sair uma lei qualificando o estupro, tá? Quando praticado aí em concurso de pessoas. Beleza? Tranquilo? Você quer saber? Concorda comigo? Justamente para evitar o que eu chamo aí desse estupro, né, de ação coletiva. Estupro de ação coletiva seria esse. Estupro de ação coletiva, no sentido de se evitar uma barbárie dessa, né? O estupro já é considerado um crime bárbaro. Agora, perceba bem, diversas pessoas, né, se aproveitando de uma situação dessa. Então, como eu não tenho ainda uma qualificadora no sentido, olha só, eu tenho aqui o estupro qualificado quando ocorre lesão corporal grave, não é isso? Ou se a vítima é menor de 18 anos, bacana, ou maior de 14, aí você tem aqui uma pena aqui de 8 a 12 anos. E tem aqui também o estupro qualificado pelo resultado morte, né? Reclusão de 12 a 30. Agora, o estupro praticado em concurso de pessoas, perceba a lei nada falou. Bacana, a lei nada falou. Legal? Vamos lá então. Outro detalhe aqui. Tu é doido, meu rei? Sou doido por estudar, por isso que eu sou delegado. Vamos lá? Não é isso? Tem mais alguém? Aqui, não, passou direto. Vamos lá. Rogério, quer conseguir? Tá, direito penal. Não, de plástico não seria, né? Porque direito penal de plástico são condutas que ainda não são criminalizadas e elas passam a ser criminalizadas. O estupro já é criminalizado. Vocês teria aqui apenas uma qualificadora, né? Bacana? Vamos lá. Mais perguntas? Sou irmão da Jaqueline. Jaqueline, sou irmã da Jaqueline. Mas qual Jaqueline? Liame subjetivo entre os agentes? Claro, né? Claro que sim. Pelo menos do que eu tomei conhecimento, né?
veja que ocorreu a vontade de um aderir à conduta do outro. É o que eu chamo de liame subjetivo. E além do liame subjetivo, claro, me parece ali também que ocorreu o ajuste prévio, muito embora o ajuste prévio não seja requisito para configurar o concurso de pessoas, e sim o liame subjetivo. Ela fala de você, mas Jaqueline do Rio, minha amiga Jaqueline, aí tem que ver, eu não estou lembrando aqui, né? Com autores e tal. Bacana, pessoal. Jaqueline do DF. Caramba, mas eu não estou lembrando. Pede até desculpa a ela. Não estou lembrando agora. Se ela não tivesse vulnerabilidade transitória, ainda assim... volta aí, então. Essa pergunta foi interessante, né? Que fala da vulnerabilidade. Um menino jogou aí agora. Vamos lá? Tem perguntas aí? Posso ir embora, então? Posso ir embora? Se ainda seria incondicional. Vamos lá. Ele fez uma pergunta interessante aí. Se ela não tivesse vulnerabilidade transitória, ainda assim seria ação incondicionada? Ainda assim, não, perceba, vulnerabilidade transitória. Se ela está na vulnerabilidade transitória, perceba, para o STJ, vulnerabilidade transitória, a ação penal é pública condicionada à representação. Beleza. Só que, veja que, tirando a vulnerabilidade transitória, ela é menor de 18 anos. E ela é menor de 18 anos e perceba que ela não consentiu. Se ela não consentiu e ela é menor de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada. Eu afasto a vulnerabilidade, eu tenho que verificar se ela consentiu ou não. É claro que ela não consentiu se ela estava numa situação de vulnerável. Então a ação penal pública vai ser incondicionada, não pela vulnerabilidade, porque pela vulnerabilidade, aquela vulnerabilidade era transitória. Vai ser incondicionada porque ela é menor de 18 anos e ela não consentiu. Joguei duro, desenhou isso na sua cabeça? Entendeu? É isso que você tem que ficar esperto. Entenderam? Vai ser incondicionada, sim, mas em razão da idade. Não da vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade era transitória. E se ela não estivesse em caso de vulnerabilidade, de vulnerável, tá? O colega perguntou, professor, e se ela não estivesse no caso de vulnerabilidade? Beleza, aí eu tenho que ver. Ela consentiu? Consentiu, então não tem estupro. Não tem estupro. Professor, não tem estupro por quê? Porque ela é maior de 14. Bacana? Ela consentiu? Não tem estupro. Não tem estupro por quê? Porque ela é maior de 14. Bacana? Tranquilo? Agora, ela não consentiu? Ela não consentiu. Tem estupro. Tem estupro? Tem. É menor de 18 anos? É. Ação penal pública incondicionada. Entenderam ou não? É isso. Você tem que ficar esperto, né? É isso. Essa era a minha dúvida. Obrigado, desculpe pelo comentário anterior. Pô, foi você, desculpa aí também. Esse rapaz, ele sempre segue aqui na live aqui e sempre está participando, né? De repente fez uma colocação aqui, eu nem vi, porque ele sempre colabora aqui na live, ele é educado, rapaz, ele faz umas colocações aí, hoje eu não sei o que aconteceu. Acho que a nossa comunicação deu um ruído hoje. Não, eu vejo ele sempre faz umas perguntas pertinentes e tal. Eu não sei se ele ficou um pouco, né? Aí eu acabei também aqui do outro lado, mas acontece. Aqui a gente resolve a gente resolve dentro de casa, né? Aqui a gente tá todo mundo em casa, aqui é a família Zuc.